Olá, futuro funcionário público! Hoje eu estou aqui, pessoal, com mais uma aula focada aí nas questões da banca CESP-Sebrasp para você que está se preparando aí para os concursos que vem pela frente aí, né? Vocês sabem, essa aqui é uma das bancas mais tradicionais e eu estou aqui com muitas aulas, tá? Respondendo muitos exercícios dessa banca. Então, se você está afim de mais aulas, no primeiro link da descrição aí tem muito material para você, tá bom? Então vai lá e também eu boto exercício para você praticar lá no Passe Direto para você ficar com o pacote completo aí, beleza? Muito bem, então vamos aqui. Uma companhia aérea fixou o rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 dias. Eu gosto, pessoal, de sempre tá frisando aqui os números, tá? O comissário B a cada 10 dias. E o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, os três estiveram trabalhando juntos no voo no dia de hoje. Então, a próxima vez que eles trabalham novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui, pessoal, fica bem atento nesse tipo de questão. Tem um segredinho aqui mágico, tá certo? Quando ele falar isso aqui, quando vão estar trabalhando, quando vão estar juntos novamente, tá certo? Então, essa expressão aqui é característica desse tipo de questão aqui, MMC, tá certo? Esse tipo de questão, ela é uma questão muito tradicional, tá? E para você estar resolvendo esse tipo de questão, basta você pegar os números aí, no caso 8, 10 e 12, e calcular o MMC aqui desses números, tá certo? No caso aqui, o MMC sempre do menor para o maior, tá certo? Vai ficar 4, 5 e 6. Veja que ainda divide por 2, então sempre vou dividindo do menor para o maior, podendo dividir todos ou só um deles, tá? Depois isso aqui vai dar 2, que vai ficar 1, 5 e 3. Depois por 3, que vai ficar 1, 5 e 1. E por último por 5, tá? Eu só paro quando eu chego aí à divisão de 1 por todos eles. Para saber quem vai ser o MMC, você pega todos esses números aqui, tá certo? E multiplica, tá bom? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Isso quer dizer, então, que depois de 120 dias, eles vão estar novamente juntos aí no voo, tá bom? Então, veja como é simples, mas você tem que pegar esse segredo aqui. Quando ele der um ponto de encontro no futuro, qualquer questão desse tipo, você já mata que é MMC, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a segunda questão. Considere que 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da ECT em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E, ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se, em certo dia, as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após. Então veja, pessoal, voltarão a partir juntas novamente. Uma ideia de ponto de encontro no futuro. Aí você já sabe, questão de MMC, tá certo? Então não dá para errar. Aí você vai pegar os números envolvidos, que são 4, 5 e 6, e vai calcular o MMC, sempre dividindo pelo menor possível. Sempre que tem um número par, o menor vai ser o 2, tá? Ainda dá por 2, então vai ficar aqui 5 e 3. Depois 3, que vai ficar 1, 5 e 1. E por último 5, que vai ficar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60 dias, tá? Essa vai ser a nossa resposta aí. Resposta correta, letra B, de beijo. Tranquilo? Então, desse jeito, pessoal, fica muito tranquilo de estar acertando. Vamos lá para a nossa questão número 3? Muito bem, pessoal. Acerca dos conjuntos A e B, que a gente tem aí, julgue os seguintes itens. No caso, apenas um, porque eu peguei apenas uma questão, tá? O menor múltiplo comum dos elementos do conjunto A interseção B é um número primo? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é interseção, tá certo? Interseção, pessoal, é uma parte comum, tá certo? Então, já anota aí, interseção é uma parte comum. Por exemplo, se eu tiver aqui esse quadrado, tá? Se eu tiver aqui, esse quadrado, e eu faço esse outro quadrado aqui, tá bom? E digamos que eu quero saber qual é a interseção entre esses dois quadrados aí,
que eu vou fazer? Eu percebo ó, que vai ser toda essa região aqui, ó, que é a região comum dos dois, tá? Então, interseção é a parte comum dos dois. Muito bem, gente. Sabendo disso aí, eu vou pegar a parte comum de A e B. Eu vejo que 6 ó, é comum, tem nos dois. Então, eu tenho aí que A interseção B vai ser igual a 6, tá? Então, aqui, ó, 6. O 8 só tem A, então não há interseção. O 10 também tem nos dois, ó. Então, faz parte da interseção. E o 12 só tem A também. Então, tá aqui, ó. Ele está querendo o quê? O menor múltiplo comum. E o menor múltiplo comum ó, é MMC. Agora eu vou calcular o MMC de 6 e 10, tá certo? Vou botar aqui, ó, 6 e 10. E vou fazendo aquela divisão, sempre do menor para o maior quando é o MMC, tá bom? É diferente do MDC. Então, aqui vai ficar ó, 2, que vai ficar 3 e 5. 3, que vai ficar 1 e 5. E, por último, ó, 5, que vai ficar 1 e 1. Então, o MMC vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 vai ser igual a 30, tá certo? E ele pergunta, ó, é um número primo? Gente, o que é um número primo? São números que têm apenas 2 divisores. Então, veja quanto conceito básico eu preciso para estar resolvendo essa questão, tá? Exemplo de números primos, ó. Números primos, eu tenho o 2, que é primo, o 3, o 5. Por quê? Porque esses números têm apenas 2 divisores, tá certo? Eu tenho aqui, ó, o 7, que é primo também, entre outros aí, tá certo? Então, esses são números primos. Veja que o 30 não é primo, ele tem muitos divisores. O 30 divide por 1, por 2, por 3, por 10, por 15, pelo próprio 30. E para ser primo tem que ter só 2 divisores. Então, isso aqui está errado, tá certo? Essa questão aqui está errada. Então, essa é a resposta correta aí, beleza? Bem, gente, então espero que vocês tenham compreendido um pouco. Lembrando que aqui é um curso básico. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tá? Eu tenho um curso bom aí, um livro que eu estou preparando, tá certo? Para que vocês possam ficar mais recheados ainda e preparados para os concursos que venham à frente, tá bom? Agradeço a todo mundo que me acompanha no canal, pessoal. Até a próxima. Valeu!